Hoje eu vou contar para vocês como o yoga salvou a minha vida. Eu sou Adriana Camargo, professora de yoga, de educação física, certificada pelo Yoga Alliance Internacional, e hoje eu vou contar para vocês como o yoga me transformou na minha melhor versão. Eu comecei sendo atleta, maratonista, nadava no mar, fazia vários tipos de esportes, pegava muito peso e nem imaginava em praticar yoga. Na verdade, eu achava, como acho que quase todo mundo acha, que o yoga não era para mim. Pois bem, eu estava na ciclovia, veio um amigo e me falou assim: Adriana, eu tenho um método de yoga para apresentar para você. E eu sou muito curiosa, né? Então eu falei assim, bom, posso experimentar, mas certa de que não ia dar em nada aquilo ali. Eu já estava certa de que o meu esporte era a corrida e que a minha vida já estava ótima sendo publicitária, num casamento já de muitos anos. Eu fiquei casada com esse marido que eu estava na época 19 anos. Estava achando que já estava tudo perfeito, mas eu tinha uma angústia dentro de mim que eu achava que eu resolvia com o esporte muito bem, mas não solucionava nunca. E aí o yoga me achou. Eu fiz essa prática com meu amigo, achei super difícil, falei assim, gente, esse negócio de que yoga é fácil, me enganaram e voltei porque eu falei assim, olha, eu tenho que conseguir. Para quem já praticou algum esporte de competição, sabe que quem gosta de competir principalmente consigo mesmo, né? Então a gente está sempre tentando se superar. E o yoga se mostrou uma prática para mim de autossuperação. E eu entrei de cabeça, achando que eu ia fazer uma postura, ia fazer outra. Botei yoga para mim assim 2 vezes na semana. E corria nos outros dias. Todos os outros dias, inclusive domingo. E aí eu fui achando que, nossa, legal botar mais um dia na semana, né? 3 vezes na semana. 4 vezes na semana. 5 dias na semana nessa altura eu já não estava mais competindo tanto, né? Na corrida. E apesar de eu ter até bons resultados, eu já tirei até segundo lugar na Maratona do Rio de Janeiro. E eu tenho o maior orgulho, assim, da minha experiência como atleta amadora, né? Na época, nenhuma corrida era tão grande como agora tem essas corridas enormes. Era uma coisa que estava ainda nos primórdios, né? Tinham aquelas primeiras corridas, menores um pouco, e as grandes equipes que agora são grandes ainda estavam se iniciando, mas eu peguei isso tudo no começo, isso é muito bacana. E as várias pessoas ainda estão por aí correndo. E aí comecei no yoga, só que aconteceu de eu começar a sentir essa transformação dentro de mim muito grande. O yoga me deu coragem para assumir que eu não estava tão feliz na minha antiga profissão e me deu mais coragem ainda para começar do zero, aos 34 anos, uma outra faculdade. Eu comecei a cursar educação física. E na mesma época eu comecei a fazer uma formação em yoga. Não tinha nenhuma certificação dessas que tem hoje em dia. Inclusive a minha certificação pelo Yoga Alliance veio depois, né? Eu fiz a certificação provando tudo que eu já tinha estudado e tudo que eu já tinha mais de 10 mil aulas dadas, mais de não sei quantas mil horas de prática. Tive que provar isso tudo para o Yoga Alliance para ser reconhecida até como formadora de outros profissionais do yoga. Então, além de eu poder dar as aulas, eu também posso formar outros profissionais, tanto aqui no Brasil quanto fora. Mas isso tudo foi ao longo desses mais de 20 anos como professora. Então, teve essa transformação de eu encarar uma nova formação e de eu encarar também que o meu outro casamento não estava bom para mim. Foi muito difícil, porque é uma pessoa que até hoje eu tenho um carinho muito grande, mas ninguém pode dizer que não deu certo, né? Uma relação que dura 19 anos deu certo, mas tinha acabado, né? Já tinha dado tudo que poderia ter dado. E eu tomei coragem, ainda sem filhos, e com todos os médicos dizendo que eu não poderia ter filhos, eu falei assim, bom,
Eu vou abrir mão do casamento, eu vou abrir mão da profissão, mas eu não vou abrir mão da minha essência. Não vou abrir mão de mim. E eu acho que quando você abraça a sua essência, quando você abraça a sua verdade, as coisas mágicas começam a acontecer. E eu, quando comecei até a minha formação, eu tinha acabado de perder um bebê, que eu achei que fosse o único bebê que eu fosse gerar na minha vida, né? E eu achei que fosse por culpa minha que eu tivesse perdido porque o meu útero não aguentava, como todos os médicos diziam, né? Que eu tenho 2 úteros, então eles diziam que eu não ia aguentar levar nenhuma gravidez. Me separei. 2 anos e meio depois de começar a minha faculdade e fiquei separada durante um bom tempo não, 1 ano e 8 meses até eu conhecer o meu marido atual. Bom, quando eu digo que o yoga mudou a minha vida, ele realmente mudou a minha vida. Eu conheci o Duarte, pai das meninas, quando faltavam poucos meses para eu me formar, e eu descobri que eu estava grávida no meu último dia de aula. Então, eu fico até emocionada, assim. Eu fui fazer a última prova, era uma prova de luta, e eu falava para o professor, eu não consigo dar os golpes, eu não consigo fazer isso, porque aí ele ficou assim, era um professor muito cascudo. Só para vocês verem como ele era cascudo, ele reprovou uma amiga minha que tinha ido para a Olimpíada e perdeu a prova. Era uma atleta olímpica, ele reprovou ela. Mas acho que ele estava com o coração mole, porque ele tinha acabado de ter uma menina, uma filhinha, e eu falei para ele, olha, eu não consigo fazer isso porque eu acho que eu tô grávida. Comecei a chorar, e ele, acho que, se ele estiver assistindo aí, ó, muito obrigada por ter sido tão compreensivo. E tá aí, fiquei grávida da Melissa, levei até o final a minha gravidez. 6 meses depois eu estava grávida do meu outro útero da Clara, o tempo todo praticando o meu yoga. Não parei durante nenhum momento, nem com atividade física, nem com yoga, ninguém precisa parar. Gravidez é um sinal de saúde. Mesmo gravidez de risco, assim, se não tiver nenhum impedimento para você durante o processo, porque a minha gravidez foi de risco. Durante todo o processo ela foi de risco. Fiquei grávida com 40 anos. Então, só daí já era uma gravidez de risco e eu tendo 2 úteros e com a possibilidade deles não expandirem e eu ter o parto a qualquer momento, com 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, que é o normal de quem tem útero como o meu, ter filho de 7 meses, no máximo. E consegui levar a termo as 2 gravidezes, coisa que o meu médico também falou que tinha sido um milagre, e eu tenho certeza que o yoga me ajudou demais nisso também. Melissa nasceu com 38 semanas e a Clara só nasceu de 37, porque como eu já tinha feito uma cesárea, que como quem tem útero como o meu tem que fazer cesárea, a Clara já estava muito encaixada e eu não podia entrar em trabalho de parto, porque era um risco de morte, tanto para mim quanto para ela. Então a Clara nasceu de 37, mas só por isso. Então assim, levei as 2 gravidezes até o final e o yoga salvou a minha vida, porque antes eu não existia na minha plenitude. Antes eu estava presente como Adriana, mas não estava existindo como a minha verdadeira potência. O yoga me deu muita coragem, o yoga me deu um autoentendimento muito grande e existe o Onyx Yoga, que foi o que eu criei com a minha essência, que é como se fosse um outro filho meu, mas existem vários tipos de yoga. E eu tenho certeza de que algum tipo de yoga é para você. Porque o yoga é uma possibilidade de você encontrar a sua verdadeira essência. E isso é para todo mundo. Eu fico muito feliz de estar compartilhando isso aqui com vocês. Eu sempre me emociono quando eu conto isso. E fico aqui aberta até para se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, perguntar tiver algum questionamento em relação a essa minha história, porque eu acho que assim como deu certo comigo, tem a possibilidade de dar certo
com quem acredita e com quem age, com quem coloca a mão na massa e com quem tem a coragem de se assumir na sua potência. Então, essa sou eu, Adriana Camargo. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco, né, desse conteúdo de hoje, que tenham se inspirado também para fazer algumas mudanças, porque a gente é metamorfósico e a gente está sempre precisando mudar alguma coisa e às vezes a gente precisa de um empurrãozinho. Espero que eu tenha te dado um empurrãozinho hoje e em outras oportunidades eu vou contando um pouco mais dessa minha história, que nunca foi fácil, mas sempre foi prazerosa e sempre foi autêntica. Um beijo enorme e seguimos juntas. Namastê.